Bom, Hare Krishna, né? Então é bom, você pede para falar um pouco da fé, né? Bom, é, a fé é um elemento muito importante no Bhakti. Podemos dizer que a fé ela é essencial e também inicial, né? Sem fé você não pode ter sadhusanga, sem fé você não pode se associar com os devotos, né? Então Ado Shraddha Tato Sadhusanga, né? Aí começa o processo, né? Quando você realmente entende que é necessário os devotos, né? É necessário a sadhusanga para que você possa se desenvolver. Então a fé é um elemento que é capaz de conectar o finito com o infinito, né? E a fé, ela também significa uma certeza bem forte, né? Ou seja, Shraddha Shabe Vishvasa Kare Sudrida Nishchaya Krishna Kale Sarva Karma Krita Roy. Então o verso diz que Shraddha é essa convicção firme, né? Que se você se ocupar no Bhakti, então todos os outros aspectos serão resolvidos, né? Isso é Shraddha, uma firme convicção que através do Bhakti você pode satisfazer todos os outros aspectos, né? Inclusive quando Krishna no Bhagavad Gita, ao final do Bhagavad Gita, ele dá um estímulo para a fé, né? Ele diz para você, ma suchaha, ele diz, não temas, né? Ou seja, se você abandona tudo por mim, Krishna está falando, se você abandona todos os deveres religiosos, né, para simplesmente se render a mim, então eu vou te proteger, então você não tem que temer, né? Então a fé é essa confiança que sim, é possível você se conectar com o transcendente, é possível você se conectar com Krishna através desse sentimento, né? Um sentimento que te move, né? Em direção a Krishna. Então, sem fé, nós não podemos realizar nada, nem inclusive em todos os aspectos da nossa vida, né? Então, a fé, podemos dizer que a fé, ela, ela, ela nutre, né, o nosso ideal também. É através da fé que você ganha entusiasmo, né, para se sacrificar. É através da fé que você ganha o entusiasmo para praticar. Inclusive, as escrituras dizem que a única coisa que você necessita para o Bhakti é a fé. Ou seja, que você não precisa de muitas qualificações, mas sim você deveria ter fé. E a fé, no início, a fé ela é fraca, como a Shraddha, é uma fé muito fraca, mas aos poucos essa fé ela vai se estruturando. Então a fé ela se torna muito estruturada em outros estágios da devoção. Então uma fé inabalável. Ou seja, quando você tem uma fé inabalável, então você se torna completamente protegido, né? Então, na realidade, isso acontece em root, ou seja, quando nós conseguimos um gosto, né, pela prática, e esse gosto ele faz com que a nossa fé seja inabalável. Quando você consegue um gosto pela prática, a sua fé ela é uma fé muito forte, né? Então nada pode te mover, né? Nada pode atrair a sua atenção, né? Se até em nisto, ou seja, se até quando você é estável, existe ainda uma possibilidade de você ser atraído, né, pelos objetos dos sentidos, né? Em root, não, ou seja, quando você tem um gosto, você já não é atraído por nada. Então, se explica que nesse momento você tem uma posição segura, né,
na plataforma espiritual. Antes disso, mesmo que você tenha passado a fase de Anarta Nivrita, essa fase tão difícil, né? Essa fase onde você vai eliminando as coisas desfavoráveis, mesmo quando você chega em Nishta, ainda existe uma possibilidade de você ser atraído, né, pelos objetos sentidos, de você realmente sentir muita atração, né, por esses aspectos. Mas quando você chega em Ruti, não. Porque no início a sua fé é uma fé muito regulada, né, pelas escrituras, né, pelos shastras. É uma fé que está relacionada às suas práticas sem um gosto, né? Diva Goswami dizia Adjata Ruchi Raganuga Bhakti, ou seja, uma fé você tem você pratica, mas você não tem gosto, você pratica, você segue, é o seu Vaidhi Bhakti, né? Nas palavras de Prabhupada Bhaktisiddhanta, Srila Bhakti Thakur, é o Vaidhi Bhakti, esse caminho assim, mais regulado, um caminho que você precisa sempre estar sob as regras, regulações, né? Então, o exemplo que é como você tomar um remédio, né? Você tem que tomar remédio e você tem que, quando você toma remédio, você tem que saber o horário que você vai tomar o remédio, você tem que estar sempre se lembrando de tomar remédio, né? Então, às vezes, né, o remédio ele vem, né, com um pouquinho de doce, né, para que você sinta vontade de tomar o remédio. Mas quando o remédio, né, se torna o seu alimento, né, então isso nesse momento a fé ela já está estabelecida. Jataruchi Raganuga Bhakti, ou seja, uma fé que está sendo influenciada por um gosto, porque você já experimentou algo que realmente pode captar toda a sua existência. Então, nesse momento, você já não volta, ou seja, no sentido que você já se estabeleceu. Então, você faz realmente por gosto. E quando nós fazemos, né, as atividades do serviço devocional com um gosto, de uma forma espontânea, então a gente não, então isso não tem, então é o momento que nós estamos muito seguros de tudo, né? Então por isso a fé ela vai sempre nos acompanhar, né? Porque nessas fases preliminares nós temos muita fé nos shastras, ou seja, nas escrituras, nós temos fé nas nossas práticas, né? Enfim. E depois a fé ela se torna uma fé mais relacionada aos habitantes de Vraja, né? Aos Vrajavas, ou seja, aquelas pessoas que seguem, né, o caminho espontâneo, aquelas pessoas que adoram Krishna de uma maneira espontânea. Então por isso a gente vai ter muita fé neles também. Nessa fase, na fase onde você já despertou um gosto pela prática, né? Então a fé ela vai nos seguir, né? Ou seja, ela tem que estar desde o início até o final da nossa escalada espiritual. E a fé ela é a garantia que nós podemos nos conectar com Krishna. Sem fé não existe uma conexão. A conexão com Krishna não pode existir. Então se explica. Não é pela inteligência, não é pela mente, não é pelos seus sentidos que você pode se conectar com Krishna, e sim pela fé, né? Tem até uma história que se conta a respeito de um pássaro, né? Bom, a pardoca, né, denominado pardoca. Então se diz que ela colocou, né, os seus ovos, né, no oceano, né, assim, ou seja, no mar. Ela colocou seus ovos no mar e começou a chocar os ovos. E em algum momento veio o oceano e levou os seus ovos. Então ela ficou assim desesperada, né? E ela começa a pedir, né, para o oceano para que
que ele devolva os seus ovos, né? E o Oceano, né, Varuna, né, que regente do Oceano, a deidade regente do Oceano, ele nem se preocupou com isso, né, nem com o clamor dela, né, desse passarinho, dessa ave, né? Mas em um momento então ela falou, bom, já que você não me devolve, eu vou sugar você, né? Então ela disse que a Pardoca começou a sugar o oceano, ela começou a beber o oceano assim. Ela falou, eu vou secar você, né? E aí o Varuna, né? Ou seja, o oceano riu, né? De dela, como uma ave vai secar o oceano, né? Mas nesse momento ela atraiu, né? A sua fé era tão grande que ela acabou atraindo a atenção de Garuda, né? Garuda é o transportador do Senhor Vishnu, né? Então se diz que Garuda ele chegou na praia assim, né? Ele é gigante, né? E aí ele disse: ou você devolve os ovos ou eu vou secar você. Aí o oceano, bom, Varuna, essa deidade regente do oceano, dos oceanos, dos mares, entendeu que a coisa era muito séria e acabou devolvendo os ovos para a Padórica, né? Ou seja, essa ave. Então, na realidade, a fé, como dizia Santo Agostinho, ele falava, né? Acredito porque é impossível, né? Por isso eu acredito, né? Então, a fé é isso. Ou seja, você acreditar que realmente o impossível pode acontecer. Ou seja, que você realmente pode se conectar com Cristo, que você pode fazer a sua vida perfeita nessa mesma vida. Isso é fé. Acreditar, né? E também uma vez quando César Maharaj ele conta, né, que uma vez ele conversou com, bom, não me lembro muito bem, mas era um acharya, né? Era um acharya de outra linha, né? E o acharya dizia para ele que o infinito não podia, né, se revelar ao finito, né? Isso era impossível, né? Porque ele é infinito, né? Então não tinha como o infinito se revelar ao finito. E César Maria disse: se o infinito não pode se revelar ao finito, ele não é infinito. Então realmente é isso. É você entender que o infinito, que Krishna, ele pode se revelar para você. Na verdade, Krishna pode entrar na sua vida, Krishna pode transformar a sua vida. E isso se você tem fé, se você realmente acredita. Então, por isso é muito importante, né? Sempre estimular a fé. E a fé ela é estimulada na associação de outras pessoas que estão praticando também. Ou seja, de pessoas que estão se sacrificando, de pessoas que estão sempre dispostas ao sacrifício. Isso, a fé é uma espécie de confiança, uma forte confiança, uma forte convicção. Então você deve sempre estimular a sua fé com essas pessoas e evitar as pessoas que não têm fé ou que têm pouca fé, que realmente não acreditam nesse processo, não estão estimulando a sua fé, ao contrário, estão minando a sua fé. Então a fé ela é um elemento muito importante na vida do sadhaka, na vida do praticante, e você sempre deveria estimular a fé através dos shastras, das escrituras, através de uma boa companhia das pessoas que estão praticando seriamente e através também de uma inteligência transcendental, porque a inteligência transcendental ela pode estimular a sua fé. Quando você nutre a sua inteligência com tópicos transcendentais, com assuntos espirituais, você vai cada vez mais acreditar naquilo que realmente pode provocar, né, a sua transformação. Sim, ou seja, a fé. Na realidade, a fé que você tem não é uma fé cega, né? Ou seja, que uma fé cega é você acreditar sem nenhuma evidência, né? Mas o que Krishna ele diz, né?
quando ele fala para você, ele fala Tadvidi pranipatena pariprashena sevaya padikshanti te gena stat darushinaha. Você se aproxima através de um sadhu, de um guru, se aproxima através da agência, de um agente superior, né? Por quê? Porque eles viram a verdade e eles podem te mostrar a verdade. Essa é a ideia. Ou seja, não é que você vai se aproximar de uma maneira direta. O Cristo não fala isso. O Cristo não fala, você tem que me ver, você tem que ter um darshana comigo. Isso o Cristo não fala. Ou seja, ninguém tem a esperança de ver Krishna. Ou seja, assim, de realmente ter uma conexão assim direta com Krishna. Ele mesmo, ele não estimula isso, né? Quando ele diz aquele que diz que é meu devoto, ele não é meu devoto, e na verdade o meu devoto é aquele que é devoto do meu devoto. Então, na realidade, e quando nós queremos, por exemplo, se você quiser entrar, né, no grupo de serviço, você está servindo, você vai entrar no grupo de Lalita, né, Lalita, e você não vai ter o contato com Cristo, ou seja, isso não existe. Você vai ter o contato com uma golpe que serve no grupo de Lalita, ou seja, essa é a ideia. Que você vai ser uma golpe que serve uma golpe, ou uma coisa assim, uma mandiara que serve uma mandiara, uma coisa assim muito assim, distante, não é que você vai esperar, né, ver Krishna. Então, na realidade, ou seja, querer ver Krishna, né? Eu sei que não foi isso que você perguntou, mas querer ver Krishna é uma certa desqualificação, né? Ou seja, uma coisa que não tem muito sentido. Mas quando você, por exemplo, você percebe, né, o que Chaitanya Mahaprabhu sentia, né? Então você entende que isso é real e que as pessoas viram isso, ou seja, que não é uma coisa que foi inventada, né? Krishna pra gente tá muito longe, eu acho, né? Assim, Krishna, você pensa em Krishna, né? Assim, Krishna mesmo, né? Muito distante, assim, na questão do tempo, na questão da própria disponibilidade, né? Mas quando você acredita que Krishna ele se manifesta através dos devotos, né? E que Mahaprabhu ele colocou tudo isso de uma maneira muito acessível para nós, né? Ou seja, você serve o Vaishnava, você serve o devoto de Krishna, e isso é a sua fé, né? Como nesse passatempo, né, que tem que um discípulo ele é muito assim apegado ao seu guru, assim, faz tudo, é uma coisa assim incrível, né? A sua prática. Em algum momento vem, né, os Vishnudutas, né, vêm levar esse sadhaka, esse praticante, porque ele era perfeito. E quando eles chegam para resgatar o praticante, o devoto, ele falou, não, eu não posso ir, porque eu tenho que servir o meu guru. Então, ou seja, ele rejeitou Vaikunta, rejeitou aí a Paravyoma, o céu espiritual, porque ele queria servir o guru. Então, quando a gente entende que esse sentimento é um sentimento mais forte, né? Agora, claro, né? Como uma vez também, o César Maharaj ele conta, né, que o Prabhupada Bhaktisiddhanta estava dando uma palestra e ele, ao final da palestra, chegou um senhor assim, do governo, assim, era muito importante o senhor, né? E ele chegou, foi conversar com o Prabhupada Bhaktisiddhanta. E quando o César Maharaj ele ficou embaixo, né? Ele ficou embaixo assim do palco, né? E ficou ouvindo, né? E o que esse senhor perguntou para o Prabhupada Bhaktisiddhanta foi: você já viu Deus, né? Você viu Deus pessoalmente? E o Prabhupada Bhaktisiddhanta falou: o que adianta? O que interessa para você se eu vi Deus? Porque se eu falo, né? Eu vi Deus, você não tem capacidade para entender isso, né? Então ele falar, o próprio Bhaktisiddhanta ele respondeu: que importância tem isso? Se eu vi Deus ou se eu não vi Deus? Você não tem qualificação para ver Deus. Então, na realidade, o que os nossos acharyas ensinaram é que nós devemos nos qualificar para que Deus possa nos ver, né? Então isso é a fé. Ou seja, a fé claro, por isso ela é baseada nos Shastras, né, nos Shastras, e ela é baseada também no comportamento
é dos Vaishnavas. Por exemplo, quando você conhece, né, esses grandes sadhus, né, esses grandes Vaishnavas, o que você faz é incrementar a sua fé. Por quê? Porque você viu que o processo é perfeito, ou seja, que eles personificam, né, o serviço devocional. E que você não quer nem ver Krishna, porque, assim, no sentido que Krishna está muito longe de você, né? Então a gente não precisa ter uma experiência assim, direta de Krishna, né, para acreditar, né? Na realidade, a nossa fé ela vai ser nutrida pelos nossos próprios sentimentos, que você entende que não existe nada melhor do que isso. Então, nesse caso, é uma certeza que você tem. Que o que você está fazendo é certo. Ou seja, é que o que você faz é a melhor coisa que você poderia fazer na sua existência. E você não vai trocar isso por nada na sua vida. E você vai poder. E você é capaz de se sacrificar por isso. Então, aí a fé ela é tangível, né? Porque o Samaraj fala que fé que você pode ter na fé, né? Ou seja, então é realmente por que você acredita e por que você é capaz de sacrificar a sua vida por isso, né? Por que disso? Por que realmente você está disposto ou está disposta a sacrificar toda a sua vida, mudar completamente os seus hábitos, ou seja, abandonar a família, viver em condições assim mais simples, né? Ou seja, não ter tantos confortos, não ter tanta liberdade, arriscar a sua intimidade, em certo sentido, né? Você receber pessoas que você nem conhece muito bem. E por que isso, né? Porque você acredita nisso, e essa crença, ela foi incutida em você através do Vaishnava. Então, na verdade, pela misericórdia do Vaishnava que você acredita. Ou seja, a fé ela é transmitida. E você também, você só vai conseguir fé se você também tem um sukriti. O sukriti ele vem de onde? Ele vem de uma atividade que você fez para um Vaishnava. Sukriti, ou seja, o mérito espiritual, você conseguiu, né, geralmente o Agnata Sukriti, o Sukriti que você desconhece, que você não entende de onde ele vem, mas é de alguma atividade que você fez um Vaishnava e isso gerou uma fé. Ou seja, esse Sukriti, ele te deu fé, ele te deu a possibilidade de acreditar, porque você vê, né? Uma pessoa, ela chega ao templo, né? E de repente ela conseguiu chegar ao templo, mas de repente ela não tem fé. Ela não acredita que cantar o santo nome pode mudar a existência dela, que pode purificar o coração, que pode retirar todos os pecados. Ela não acredita. Então, se ela não acredita, se ela não tem fé, ela não vai praticar. Então, também por isso que como uma ofensa, né, você entregar o santo nome para as pessoas que não têm fé. É a nona ofensa, né? Ou seja, pregar para as pessoas carentes. Quando a gente fala pregar para as pessoas carentes, é você entregar o santo nome para uma pessoa que não tem fé, para uma pessoa que não acredita no santo nome, ou seja, que realmente não deposita a sua fé, a sua confiança nisso. Então, é uma pessoa desqualificada para Harinama, uma pessoa desqualificada para cantar o santo nome. Quando a gente lida com a fé, a gente está lidando com um elemento muito sutil. Ou seja, que você não pode medir a sua fé, né? Isso não tem jeito. Como é que você vai? Não tem um instrumento de medir a sua fé. Vai falar vou ver qual é a fé que você tem em Cristo. Né? Vamos ver como está a sua fé. Como se eu medisse, sei lá, a sua temperatura, ou medisse seu percentual de gordura. Não, isso não existe. Ou seja, a fé é uma coisa assim que a pessoa tem fé, a fé dela pode ser tão grande e que você fica como espantado
Ou seja, com a sua, com a determinação que essa pessoa tem, ou seja, tudo pode acontecer, mas ela continua mantendo a sua fé. E, inclusive, nesse caso, né, os inimigos, as situações adversas, elas se tornam amigos, ou seja, tudo que é desfavorável acaba se tornando favorável para uma pessoa que tem fé. Ela nunca desiste, isso é fé. Ou seja, todo mundo pode ir embora, ela vai ficar. A fé dela é inabalável, ou seja, é, também se dá esse exemplo, como você Samarajit fala, né, a terra dos gurus, né, ou seja, onde você entra no mundo onde todos são seus amigos, ou seja, onde não existe nada desfavorável. Isso é a terra dos gurus, né, ele explica isso. E nessa terra você não entra pisando com os seus pés, né? Você entra com as suas mãos. Ele explica isso, ou seja, você não tem coragem de pisar nessa terra, né? Você não tem coragem de colocar a sola do seu sapato, os seus pés nessa terra, porque é algo completamente tudo aí é superior a você. Então, quando nós, por exemplo, vemos a Giri Govardhana, né, que aparentemente é uma pedra, é uma pedrinha. Quando você olha aqui, você fala, é uma pedra. Né? Mas o que? Eles adoram uma pedra? Né? Ou eles adoram uma planta? Né? Que é uma tula, isso é uma planta, que é um manjericão sagrado. Trombone, né? Não, mas um manjericão sagrado, que é a tula, se uma pedrinha, né? Mas essa pedrinha é o quê? Essa pedrinha é um pedacinho da colina de Govardhana, é Krishna mesmo. Krishna. Então por que você acredita que essa pedrinha é Krishna? Né? Por que você acredita que essa pedrinha é completamente diferente de outra pedrinha que. Por quê? Porque é o sentido que você coloca nisso. Né? Então a fé está muito relacionada ao sentido. Ao que sentido você coloca, o sentimento que você coloca nesses elementos. Né? Então por isso para você é muito importante. E agora como você explica isso, a fé que você tem? Não tem explicação. É uma coisa que você traz, uma capacidade que você tem para desenvolver isso. Nem todas as pessoas vão conseguir isso. Nem todas as pessoas vão ter uma fé no guru, nem todas as pessoas vão ter fé na deidade, vão ter fé em Giri Govardhana. Não vão conseguir. Então a fé é algo que a gente não consegue medir, a gente não consegue dimensionar a fé. Ela extrapola, né? É uma coisa que realmente vai além da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade mental de entender o que é a fé. Mas a fé é que nos move, é um elemento que nos move. E você não sabe o porquê disso. Não tem como, não tem explicação porque uma pessoa tem tanta fé nisso. Como ela acredita que tudo o que acontece na vida dela é vontade do Supremo, né? Ou seja, tudo que acontece na vida dela é porque Krishna quis isso, que Krishna permitiu isso. Isso é fé. Ou seja, a gente vê no caso Srivasanga, né? É o local onde Chaitanya Mahaprabhu faz o seu kirtana noturno. Né? Então ali, teve uma vez aconteceu que o filho de Srivas, né? Ele abandonou o corpo assim, no meio de um kirtana. Assim, ou seja, o kirtana estava rolando, estava acontecendo, e de repente o filho dele abandonou o corpo. E a esposa, quando ela viu isso, a esposa dele começou a chorar, então ele foi lá e castigou ela, falou assim, não, 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 não perturba, né, o Kirtana de Chaitanya Mahaprabhu, não vem, imagina, não vem perturbar isso, né? E foi uma coisa incrível. Quando o Mahaprabhu percebeu isso, ele percebeu, né? O Mahaprabhu ele entra em transe, né? E quando ele percebe isso, ele para o Kirtan e aí vai conversar, né? E o filho dele volta à vida, né? Prega um pouco, depois vai embora. Mas
essa fé que realmente a gente adquire através das escrituras, né? A fé que nós, esse Shastriya, Shraddha, uma fé que realmente vem através dos Shastras, é uma fé que é muito forte. Porque existe uma fé que é uma fé de conveniência, uma fé que você adquire através do meio, né? Uma fé cultural, né? Por exemplo, as pessoas que já nasceram cantando Hare Krishna, ou seja, já nasceram num ambiente onde se canta Hare Krishna, canta para Kali, canta para Durga, canta para Ganesha, enfim, onde as pessoas cultivam muitas classes de fé, e o santo nome é mais uma fé, mas não. Ou seja, quando você adquire uma fé que ela vem das escrituras, ela vem também baseado no sadhu, né, no guru, ou seja, quando você é nutrido por essa fé ela extrapola, ou seja, tudo pode acontecer e você não se desvia, porque você acaba desenvolvendo uma resolução muito forte, né? É a fé que dá essa resolução forte, né? A inteligência fica muito resoluta. Vivasatimika Buddhi Ekaiha Kurunanda. A inteligência, assim, ela não se desvia de nada. Por quê? A inteligência te leva a entender qualquer coisa que aconteça na minha vida, não importa, eu vou seguir adorando, eu vou seguir cantando, eu vou seguir realmente me esforçando, praticando serviço, né? E isso, as dificuldades podem aparecer, mas eu vou superar tudo isso. E aí quando, imagina a fé que Bhaktivinoda Thakur tem, né? Ele tem uma fé muito grande, que ele fala, ele convida, né, a doença, imagina? Ele fala a saúde, ele amaldiçoa a saúde. Ele fala quando você tem saúde, você esquece de Cristo. Então ele convida a doença, né? Convida que a doença possa estar presente. E a gente vê que isso até nesse exemplo, né, quando ele prende esse yogi, né, que era um farsante, né, que se fazia passar por Vishnu. Nesse passatempo, o yoga era muito poderoso, né? Esse yogi que estava aproveitando, né, das mulheres nesse tempo. Esse yogi muito poderoso, o Bhaktivinoda Thakur, ele decide prender esse yogi e quando ele prende o yogi começa a causar muitos distúrbios, né, que ele tinha muito poder místico e em algum momento o yogi faz com que a família de Bhaktivinoda Thakur se adoeça, né? A filha pega uma febre, fica doente. Todos os filhos de Bhaktivinoda Thakur ficaram doentes, inclusive ele ficou doente. Ele é levado de palanquim, né? Tiveram que carregar ele para fazer o julgamento do yogi. Mas ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou, toda a minha família vai morrer, meus filhos vão morrer, minha esposa vai morrer, mas eu vou julgar o yogi, né? Ou seja, eu vou botar esse cara na cadeia, porque ele é um farsante. Então essa fé em Krishna, né, que nós desenvolvemos é uma fé que não tem muita explicação, que é algo que nasce do coração do Vaishnava, do coração do devoto puro. E ela é passada a nós, né, pela misericórdia do devoto puro. Por isso, essa fé é muito especial. Quando se fala não devemos pregar as pessoas carentes de fé, se refere a isso, né? Que você, mais ao guru, né? Ao guru que vai iniciar as pessoas, né? E ele não deveria iniciar as pessoas que não têm fé, né, no Santo Nome. Isso também diz respeito muito aos casos, né? Às vezes de gurus que querem iniciar pessoas porque ou eles querem ter muitos discípulos, né? Ou eles querem também facilidades, né, econômicas que advêm, né, de iniciar assim discípulos, né, mais abastados, coisas assim. Mas então por isso que se fala que é como uma ofensa, né, iniciar pessoas que não têm fé, que não acreditam no Santo Nome, pessoas assim, essas pessoas desqualificadas, né? Não são pessoas não é a debilidade, né, que desqualifica você para aceitar o Santo Nome, é mais
essa falta de fé. Ou seja, você não tem fé, e quando o guru ele inicia os discípulos, né, que não têm fé, ele de certa maneira ele está correndo nesse... Agora sim, né? Nossa O senhora. cara tá parecendo que tava na praia, né? Eu falei Mas de sim. repente parece que ele veio da neve, né? Agora sim, extremista. Então, na realidade, é isso. Agora, com certeza, o guru também ele arrisca, né? O guru arrisca, ou seja, ele... Mas se ele percebe que a pessoa tem fé, né? Se ele percebe que a pessoa tem uma... acredita, né? No santo nome, ou seja, tem uma convicção, né? Não uma convicção, claro, porque uma pessoa está começando o processo, você não pode esperar que ela tenha uma fé inabalável, assim, não é isso, mas ela acredita. E ela acredita que o santo nome pode transformar a vida dela. Então, o guru ele poderia iniciar essa pessoa. Mas sempre é um risco também, né, para os gurus assim, iniciarem as pessoas, porque não se sabe muito bem. Então é isso, pregar as pessoas carentes de fé se relaciona mais ao guru. A gente mesmo, ou seja, as pessoas quando pregam, né, quando estão pregando para as pessoas que não têm muita fé, isso não tem tanto problema, né? Ou seja, a não ser que elas sejam muito adversas, assim. Então realmente não é bom a gente também pregar para as pessoas que vão acabar cometendo ofensas, né? Contra Krishna, contra os devotos, contra o santo nome. Então a gente ficar como desafiando isso, né? Mas as pessoas que de alguma maneira elas têm alguma fé, né? Elas querem, né? Por exemplo, se elas sentam e vão ouvir você vai falar, elas escutam, né? Mesmo que elas não tenham tanta fé, isso não tem problema nenhum. Agora, quando você vai entregar o santo nome para elas, né? Aí sim. Mas tem gurus que eles têm uma natureza assim de entregar misericórdia para todo mundo. Não quer saber se tem fé, se não tem. Toma. Isso pode acontecer também. Mas é um risco, né? Um risco no sentido de causar um certo distúrbio, né? Assim, na sociedade, assim, ou seja, a pessoa se iniciar e realmente acabar não seguindo o processo, e você entrega algo para ela que ela não consegue, que ela não valoriza, né? Mas é isso, um guru ele tem que arriscar, não tem como. Se ele está disposto a entregar a misericórdia, ele não pode ficar escolhendo muito, não pode, porque também não tem como, né? Como ele vai saber, né? Bom, o próprio Bhaktisiddhanta, ele, assim, tem alguns gurus que sim, por exemplo, se conta, né? Gurudeva, o Bibhuti Goswami Maharaj, ele conta que o avô dele, né? Quando foi iniciado por Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Então foi assim, diz que o avô dele conta, né, que Prabhupada Bhaktisiddhanta, entraram acho que umas 20 pessoas assim no quarto, porque queriam se iniciar com Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? E Prabhupada Bhaktisiddhanta foi tirando, ele falou, você não sai, você não sai, você sai. Foi tirando assim, e ficaram, sei lá, uns 5, 6. Aí ele iniciou esses 5, 6. Era Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Ele era um devoto puro, ele olhava em você, ele já sabia tudo, porque Prabhupada Bhaktisiddhanta, imagina, ele era um astrólogo, assim, e além de ser astrólogo, era um devoto puro, então ele sabia o que ia acontecer no sentido, né, que realmente podia perceber a qualificação ou desqualificação, né, dessas pessoas, enfim. Assim, ele contou, né? Mas, de uma maneira geral, o guru ele vai arriscar, né? Ele não conhece. Ou seja, porque o Haribhakti Vilas ele fala, não, você tem que ficar 1 ano, né? Aí, com o guru, né? Você fica no Gurukula 1 ano morando com ele, né? E aí, por 1 ano, o guru vai te analisando e você vai analisando o guru. Né? Aí depois, aí sim, aí você pode se iniciar com ele, né? Uma coisa assim. Mas isso é impossível, né? Nos tempos modernos isso é impossível. Naquela época os gurus eles eram grihastas, né? Eles eram chefes de família, então o discípulo poderia, né, morar aí com o guru, né, esperar
e realmente perceber, né, se realmente tinha o mesmo humor, ou seja, se realmente seria essa análise que se faz. O guru, ou seja, o guru principalmente ele via, né? Ah, não, ele podia escolher, dizer, rejeitar ou não o discípulo. Mas hoje em dia é difícil, porque, por exemplo, vem o guru, aí ele fica 2, 3 dias no local, aí tem as pessoas que querem se iniciar, bom, que são realmente, às vezes, né, às vezes estão bem empolgadas, entusiastas, ele vai arriscar, ou seja, não tem como. Se ele está nesse papel, ele vai ter que arriscar. Assim. E ele pode ser que ele cometa ofensas, assim, nesse sentido, mas também se ele não tem assim, se ele tem um desejo só da misericórdia, né? Então ele vai ser protegido por Cristo, né? Se ele não tem o desejo assim, eu quero iniciar só para ter discípulos ou só para, sei lá, fazer uma garantia econômica, né? Que eles vão me ajudar economicamente, uma coisa assim. Se ele não tem esse sentimento por trás, Cristo não vai proteger, ele não vai ter nenhum problema. Né? Sacou? É isso que o Bhaktivinoda Thakur explica, né? Ou seja, você prega para a pessoa, tipo assim, chega uma pessoa aqui que eu sei que ela tem dinheiro, mas ela não tem fé, né? Não tem fé nenhuma, não tem nada, não acredita, mas eu começo a pregar para ela não quer, mas eu insisto, porque eu sei que ela tem dinheiro, né? Que ela vai me dar dinheiro, então aí depois eu acabo até entregando o santo nome para ela e pregando, né, o santo nome para ela, porque eu quero algo em troca, quero dinheiro, ou seja, quero me beneficiar com isso. Então aí que está o problema dessa ofensa. Porque é isso. E claro, você vê, e Krishna mesmo no Bhagavad Gita, Krishna fala, ele essa conversa, né, ele faz essa conversa que nós estamos tendo aqui. Você não pode falar isso para as pessoas que não são devotos, né? Ele fala isso, né? Krishna fala isso, né? Só os devotos podem escutar isso, né? Mas no comentário do Bhagavad Gita, o Swami Maharaj Prabhupada fala que os devotos são mais misericordiosos que Krishna. Que eles falam isso para todo mundo, ou seja, que não é só... Porque Krishna fala, isso aqui é muito confidencial, é somente para o devoto. Você não pode ficar falando Bhagavad Gita, né? Como também a gente pega nas sevas aparadas, né? Tem uma seva parada que fala que você não pode adorar a deidade na frente das pessoas, dos infiéis, das pessoas que não têm fé na deidade, né? Mas a gente vê que isso, a gente não tem como controlar isso, né? Você vai adorar a deidade e, sei lá, pode uma pessoa... Na frente de todo mundo que tiver aí, né? Você não pode pegar, você tem fé na deidade. Tem gente que não tem fé na deidade. Tem devotos que se iniciam e não conseguem ter fé na deidade. Porque é sintoma, né, de um canista, de um devoto neófito, ele ter fé na deidade. Ou seja, é uma coisa que se espera, que você adquire fé na deidade. Mas é difícil adquirir fé na deidade. Ou seja, nem todo mundo tem fé na deidade. Né? Nem todo mundo consegue realizar isso, né? Que a deidade é Krishna, ou seja, é Krishna mesmo. Né? Então muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas não têm fé. Elas praticam, elas fazem muito serviço, alguma coisa ou outra, mas não desenvolvem essa fé. A fé é muito fraca, né? E imagino as pessoas que estão chegando pela primeira vez, que olham, né, a deidade, que não conseguem, né? Então é isso. Você diz que os devotos eles são mais misericordiosos que o próprio Krishna mesmo. Eles estão entregando, estão além, né? Indo além, entregando, né? Isso para quem chega, ou seja, que não estão escolhendo muito, né? Agora vamos aí. Mas Prabhupada mesmo, ele quando contaram para Cesar Maharaj que Prabhupada queria que os devotos vendessem, né, as deidades de Gauranitai, né? Que ele queria isso, que os devotos fizessem sancta, né? Ele teve um plano, né? Os devotos deveriam, igual eles vendiam livros, eles deveriam vender as deidades. Ele queria isso, as deidades de Gauranitai, que vendesse para as pessoas e que as pessoas tivessem isso para adorar, assim. Como assim? Você recebe como está comprando. E quando o Cesar Maharaj escutou isso, ele falou, não, ele falou só a sua Maharaj para fazer isso. Ele falou só ele, né, para fazer isso, ter essa ideia, né? Acabou que isso não se concretizou. Mas essa era a ideia, era o plano dele, que os devotos... Que imagina, porque você leva um Bhagavad Gita, você leva um Bhagavata, né? Você, sei lá, a pessoa... e quantos
sei lá, milhares, milhões de livros foram distribuídos. Uma pessoa pega o Bhagavatam, pega o Bhagavad Gita, mas que fé que ela tem no Bhagavatam, no Bhagavad Gita? Né? Assim, não tem, ou seja, talvez não tenha, ela não tenha, ela adquiriu um Bhagavatam, um Bhagavad Gita, e no sinal, né? Aconteceu muito isso, no sinal, a pessoa se convence ela leva, né? Mas depois ela joga pra lá, faz alguma coisa, bota pra escorar o banco, não sei, pode acontecer, ou senão ela deixa lá, de repente o neto, o sobrinho vai pegar isso, ou alguém que acontece muito, encontra o Bhagavad Gita no lixo, na rua, mas é uma coisa que você vai ter que arriscar também, né? Se você quer distribuir essa literatura transcendental, você vai ter que, assim, distribuir o livro para pessoas que não têm tanta fé nisso. Ou seja, que geralmente tem pessoas que podem adquirir uma fé depois de ler, ou mesmo assim, isso só vai acontecer com a Associação dos Devotos, mas você está entregando um livro, né, que é Krishna mesmo, né? Tadia Tulasi Vaishnava Mathura Bhagavata, Charira Selhoi Krishnera Vimata, Bhagavata, o Bhagavata também, né? Está entregando isso que é algo muito querido para Krishna, uma deidade, o Bhagavata. Né? Até que Gurudeva, na idade de, sei lá, 90 anos, quando ele ia ler o Bhagavata, né? 95, uma coisa assim, ele tirava a camisa para ler o Bhagavata, né? Porque essa é a tradição. Porque é uma deidade, né? Você tem que passar tílaca, né? Ter tomado banho, tirar a camisa, não pode ler com roupa costurada, né? E aí o médico. A gente lê na cama, né? A gente lê na cama antes de dormir. Você fala... Mas o médico falou não, ele falou não, você já é muito idoso, você tem que se abrigar, você não pode ficar sem camisa horas lendo o Bhagavad, não é isso, tipo assim, né? Mas como você vê a fé, né, o respeito, né, o Bhagavad é uma coisa assim, né, incrível. Mas a gente está entregando o Bhagavad para pessoas que, sei lá, comem carne, se intoxicam, né, sei lá o que vão fazer com o Bhagavad, né? Mas você está arriscando, ou seja, essa é a ideia, né? Está arriscando, está colocando sua mão no fogo aí para. Mas também isso, você tem uma proteção, né? Se você é bem intencionado, tem sinceridade, o Krishna vai te proteger. Porque a intenção é boa, né? Entregar isso para todo mundo, que as pessoas possam ter a oportunidade, né? Mas é um risco.